Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao verso 14. Antes da gente ler, deixa eu orar com você um instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais esse dia, esta noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, apesar de mim, das limitações, que o Senhor possa me usar como um canal do Senhor, como profeta do Senhor, como boca do Senhor, para ministrar ao coração da Tua igreja e de todos aqueles que vão ouvir essa palavra, seja aqui presencialmente, seja online, seja agora ou seja posteriormente. Pai, que o Senhor fale através dela, cumprindo aquilo que é a Tua vontade, edificando, encorajando, transformando, sarando, curando, libertando. Em nome de Jesus, não é qualquer palavra, é a Tua palavra, Pai. Que ela venha ministrar os nossos corações possam estar agora preparados como uma boa terra para receber a Tua palavra. E nós venhamos frutificar conforme a Tua vontade, venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e sermos pessoas extremamente frutíferas para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao verso 14. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Eu quero que você repita só essa frase comigo. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém, queridos? Vou ler até aqui com vocês, por enquanto. Queridos, com base nesse texto, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, a temática, quero falar um pouquinho com vocês sobre decepção, né? Quero falar um pouquinho sobre decepção. Deixa eu perguntar para vocês aqui, já começar, você já se decepcionou? Quem aqui já se decepcionou com alguém, ou com alguma situação? Ergue a sua mão. Quem já se decepcionou? Hã? Nossa, quem não ergueu a mão, parabéns, hein? Que fantástico, quero aprender com você. Eu acredito, queridos, que todos nós já se decepcionamos, em algum momento, com alguma situação, com alguma pessoa, a gente já se decepcionou, amém? Eu quero dar uma definição de decepção, para que você preste atenção e entenda melhor a palavra que eu vou compartilhar com você nessa noite. Até para você não achar que o pastor está falando bobagem, ou vai falar alguma heresia aqui.
Então eu quero que você preste atenção na definição de decepção, tá bom? O que é decepção? Decepção é o sentimento de insatisfação e tristeza que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Então, novamente, é um sentimento de insatisfação e tristeza quando as expectativas que a gente cria sobre alguém ou algo, aquilo não se concretiza. Por ter esperado por algo que não aconteceu. Ou quando alguém não corresponde ao que a gente estava idealizando. Alguém não está correspondendo àquilo que eu idealizei e a pessoa não correspondeu. É a obtenção de um resultado negativo em algo que você estava esperando em determinada situação, um resultado positivo, mas você teve um resultado negativo. Amém? Essa é uma definição de decepção. Ok, queridos? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você, e aqui fica um pouquinho difícil. Quem aqui já se decepcionou com Deus? Difícil, né? Ninguém? Como assim, pastor? Quem que vai se decepcionar com Deus? Eu quero que você preste atenção um pouquinho na mensagem, antes de dizer que o pastor está falando alguma besteira. Eu acredito, queridos, quem aqui, deixa eu pegar essa definição aqui, que é um sentimento de tristeza ou insatisfação, porque você criou uma certa expectativa, e essa expectativa que você criou não aconteceu. Agora trazendo isso para Deus. Você no seu coração, você criou uma expectativa, você idealizou algo em relação a Deus, de Deus fazer por você, para você, e isso não aconteceu do jeito que você idealizava. Quem aqui já criou isso? É diferente, né? Quem ficou triste? Porque aquilo que você esperava, criou expectativa, idealizou no seu coração, acreditou até que Deus, e não aconteceu. Será que você já ficou, de certa forma, decepcionado com Deus? Queridos, quando eu falo aqui, eu vou citar 2 exemplos aqui, de pessoas que ficaram decepcionadas com Deus na Bíblia. Antes de eu falar outra coisa, deixa eu... Gênesis capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Abre comigo aí, pode projetar. Gênesis 4, do versículo 4 ao versículo 7. Gênesis 4, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O Senhor aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Mas não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim aqui se transtornou, diz que o seu rosto se transtornou, diz que ele se enfureceu, porque Deus não aceitou a sua oferta, não aceitou Caim e não aceitou o seu tipo de oferta que ele ofereceu. E Caim aqui, ele se transtornou porque Deus aceitou com agrado Abel e aceitou a sua oferta. Mas não aceitou a oferta dele, não aceitou a ele, não aceitou o seu tipo de oferta. E diz que aqui ele transtornou o rosto, e diz que se entristeceu, se enfureceu. Amém? Ou seja, ele não se agradou porque Deus não recebeu a sua oferta. Recebeu do seu irmão e não recebeu a oferta, que ele fez do jeito dele, não dá tempo da gente entrar, mas era uma oferta que não expressava primícias, não expressava honra a Deus. Ele levou um tipo de oferta e queria que Deus aceitasse da forma dele, do jeito dele. Deus não aceitou e ele não se agradou por causa disso, porque Deus não aceitou da forma como ele queria que fosse, da forma como ele fez. Então, nós podemos ver aqui, queridos, que Caim é uma dessas pessoas que ali ele se decepcionou por Deus não ter aceitado da forma como ele queria. Uma outra pessoa,
Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Jonas 4, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Quando vocês for ler o contexto lá, você vai ver porque Jonas ficou descontente, né? Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Próximo. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal, que prometes castigar, mas... Próximo. Agora, Senhor, tira a minha vida... Acho que tem um antes, não tem? Volta o outro. Que promete castigar, mas... Pode seguir. Hã? Mas depois te arrependes. Está faltando um pedacinho ali. Mas te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não abri aqui, eu estou seguindo ali. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria. Enfim, depois você lê a história do profeta Jonas. Mas você vai ver que nessa história Deus dá uma ordem para que Jonas fosse à cidade de Nínive, pregasse contra ela para que ela se arrependesse. Diz que era um povo extremamente mau, né? E Deus dá uma ordem: vai lá e prega para essa cidade. E o desejo de Deus é que houvesse arrependimento. E diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas não queria ir lá pregar, e nesse contexto está falando sobre isso. E o que aconteceu? Jonas foi, pregou. Se eu não me engano, era necessário 3 dias para percorrer a cidade. Jonas percorreu em 1 dia, se eu não me engano, correndo ali, anunciando para que o povo se arrependesse, porque senão Deus iria destruir a cidade. O que aconteceu? Deus bondoso, misericordioso, compassivo, a cidade, o povo se arrependeu, se vestiram de pano de saco, se humilharam, e Deus realmente se arrependeu do juízo que iria trazer, e não destruiu a cidade. E Jonas, diz que Jonas ficou furioso, falou: Senhor, está vendo? Por isso que eu não queria sair da minha terra para ir lá, porque eu sei que o Senhor é bondoso, o Senhor promete destruir, mas não destrói. Por quê? Porque Jonas queria realmente ver a destruição daquele povo, que era um povo inimigo do povo de Israel, um povo muito mau, e Jonas queria mais, era que Deus destruísse aquele povo mesmo. E diz o texto que Jonas ficou furioso, né? Porque Jonas não queria ver aquele povo ali se arrependendo e sendo transformado, né? Jonas ali se enfureceu também, porque a vontade de Deus, o jeito que Deus fez, não foi do jeito que Jonas queria. Voltando no livro do profeta Ageu, queridos, no capítulo 1, que nós lemos aí, deixa eu só achar o versículo aqui, no versículo 9, que diz: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Eles estavam idealizando algo de Deus, esperavam muito de Deus, mas não veio esse muito que eles estavam esperando, e teve uma razão por isso. Nós vamos ler em todo o texto aqui. O povo estava sendo egoísta, se ocupando com as suas próprias coisas, se ocupando em construir casas de fino acabamento, enquanto o templo de Deus estava totalmente destruído, e o povo dizia: não é tempo, não chegou o tempo ainda, né? E se ocupando com as suas próprias coisas, e esperavam algo de Deus que não veio. Diz que, né, esperava muito, vinha pouco, e o pouco que vinha, Deus ainda, foi Deus, não foi o diabo não, que Deus permitiu que aquilo fosse dissipado, amém? Que reteve o orvalho, a terra não deu os frutos que deveria dar, por consequência da atitude do povo, e aquilo que o povo estava esperando de Deus, tinha expectativas de Deus, não aconteceu, amém? Amém, queridos? Amém. Queria dar essa pequena introdução aqui para vocês. Eu falei dessas duas pessoas que, de certa forma, a gente pode dizer que ficou decepcionado com a forma que Deus agiu. Agora, quando eu falo de ficar decepcionado com Deus, eu vi que o pessoal, quando a primeira pergunta que eu fiz, ninguém ergue a mão, né? Como é que alguém vai se decepcionar com Deus? Quando eu falo de ficar decepcionado com Deus, eu não estou falando aqui de que Deus erra conosco, porque a gente sabe pela palavra dele, que Deus não erra, que Deus é perfeito, e que Deus tem o
melhor para as nossas vidas. Então, quando eu estou falando de ficar decepcionado com Deus, eu não estou falando que Deus erra, que a gente se decepcionou, que Deus errou, né, ou que Deus fez algo que não é bom. Não, isso é impossível. Para quem crê na palavra, a gente sabe que isso é impossível. Deus tem o melhor e Ele não erra. Então, não é disso que eu estou falando, queridos. Bem? Deus tem sempre o melhor. Então, por que é que então pessoas se decepcionam com Deus? Se Deus não erra, se Deus tem sempre o melhor, por que pode acontecer de pessoas, e nós podemos nos enquadrar nisso, ficarem de certa forma ou diversas vezes, ficarem decepcionados com Deus? Pode acontecer? Eu acredito que pode. Por quê? Como? Vamos lá para o texto? Primeira coisa, queridos, né? Por que nos decepcionamos, ou por que pessoas se decepcionam com Deus? Versículo 9 e o versículo 11, de Ageu 1, nós vamos estar trabalhando esses textos aí, tá? Vamos lá, no 9 ao 11. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém? Queridos, por que pessoas se decepcionam? Muitas vezes por Deus não fazer as coisas do nosso jeito. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. Às vezes, queridos, as pessoas se decepcionam, não é porque Deus errou, ou Deus é mau, não quer o bem, mas porque às vezes nós criamos no nosso coração certas expectativas, nós idealizamos algo, e às vezes nós vamos até para a própria palavra, achamos textos na palavra, pegamos partes de uma palavra que é ministrada aqui, que um pregador trouxe, que alguém ensinou, e às vezes a gente pega ali, às vezes entende do nosso jeito, ou idealiza, cria uma expectativa que Deus vai fazer assim. Eu creio que esse ano Deus vai fazer assim no meu casamento, eu creio que esse ano vai mudar a minha sorte assim nas finanças, no meu trabalho, eu creio que isso que eu estou esperando, essa promessa de Deus assim, eu creio que vai acontecer até tal data, eu creio que vai acontecer, e aí às vezes não acontece do seu jeito. Às vezes você idealizou que iria acontecer de uma certa maneira, e não aconteceu da maneira que você idealizou, você idealizou, nós idealizamos no coração, criei aquela expectativa, Deus não fez daquele jeito, e aí muitas vezes a gente pode se pegar decepcionado e frustrado, por não acontecer do jeito que nós queríamos, do jeito que nós gostaríamos. Por quê? Mais uma vez, nós criamos certas expectativas, nós idealizamos certas coisas, e muitas vezes Deus age de maneira totalmente diferente do que nós idealizamos, e às vezes nós podemos nos pegar decepcionados, frustrados, porque Deus não fez do nosso jeito, como esse povo, vocês esperavam que eu fizesse assim, mas Deus não fez do jeito que eles esperavam. Deus não fez. Eu me lembro daquela passagem de Naamã, o sírio, lembra aquele general que era leproso? Que ele recebe até uma direção, tinha uma serva na sua casa, uma menina, que fala, ó, lá na terra de Israel tem um profeta, homem de Deus, vai lá, ele vai ser um homem de Deus na sua vida e você vai ser curado. E Naamã, quando você vê o contexto lá, Naamã, ele idealizou algo no coração, não idealizou? Ele chegou lá, chamou o profeta, quando ele chamou o profeta lá, o profeta não foi nem receber ele, o profeta não deu nem o trabalho de levantar, falou, ó, fala para esse camarada ir lá, dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão, né? Isso aí, só fala para ele. Aí foram falar para o cara ficou revoltado. Não, eu imaginava que o profeta sairia, eu invocaria o seu Deus, colocaria a mão, e assim, assado. E ele falou, aí eu já estava revoltado, já ia saindo e ia indo embora. Ia deixar de viver, ia deixar de desfrutar o que Deus tinha para ele, porque Deus não fez do jeito que ele estava imaginando. Pela graça de Deus, os servos que estavam com ele lá tiveram sabedoria, e falou, meu Senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, você não ia fazer? Agora, quanto mais algo tão fácil, vamos lá, faz. E ele obedeceu, foi lá e deu 7 mergulhos no Jordão, diz que é água barrenta, tudo. Ele ainda, Naamã ainda questiona, eu vou mergulhar nesse rio, porventura, lá onde ele morava não tinha rio muito melhor, muito mais limpo. Agora o cara, mas ele foi e obedeceu e foi curado.
Mas eu relatei só esse pedaço desse texto para mostrar que às vezes a gente cria uma expectativa que Deus vai fazer de certa maneira, e Deus pode fazer de uma maneira totalmente diferente do que a gente está idealizando ou criou uma expectativa. E muitas vezes essa expectativa sua, o jeito que você idealizou e criou, não foi o que Deus fez, e às vezes a gente pode se pegar decepcionado, frustrado. Amém, queridos? Ou será que é só comigo que aconteceu isso? Eu me lembro, queridos, quando eu já contei diversas vezes testemunho, quando eu me converti, era novo, falta de entendimento na palavra. Quando eu me converti, eu abri mão do trabalho, saí do trabalho, tinha um bom trabalho, tinha acabado de comprar um carro novo, deixei meu trabalho, peguei todo o dinheiro que eu tinha para ir para o seminário, investi lá, fiquei estudando, né? E agora eu esperava me casar, falei, Senhor, agora eu vou esperar uma mulher de Deus, eu quero agora uma mulher que venha do Senhor, né? E só que aí no meu entendimento eu criei uma expectativa que agora que eu abri mão de tudo para servir a Deus, estou no seminário, estou esperando uma mulher de Deus, eu esperava no meu coração que agora que o cara, abri mão de tudo para servir a Deus, Deus está vendo o que eu fiz, abri mão do dinheiro, estou esperando uma mulher de Deus, não sou mais bagunçando igual bagunçava antes, aí eu aguardava no meu entendimento, queridos, que como eu fiz tudo isso, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Agora é só benção, benção, benção. E quando, queridos, eu comecei a ter lutas no ministério, comecei a ter lutas no casamento, comecei a ter diversas lutas que eu não esperava, de certa forma, no meu coração eu fiquei frustrado, eu fiquei decepcionado. Eu já esperava chegar no ministério, arrasando, e já chegar e ir para o ministério, eu tive que esperar 8 anos ainda. No casamento, falei, agora é só bênção, eu casei com a mulher de Deus, eu casei dentro dos princípios da palavra, agora é só bênção. Aí eu imaginava, na minha inocência, que não ia ter luta, que não ia ter nada. Que inocente, não sabe de nada, inocente. Eu acho que Deus olhava lá e falava, sabe de nada, inocente. Porque eu idealizei que com Cristo, abrindo mão, agora é só maravilha, só vitória. E quando veio as lutas, veio os perrengues, veio as dores. Queridos, eu não falava de palavras, porque no fundo às vezes dava um certo medo, mas no coração estava decepcionado. Não falava de palavras, às vezes com medo de ser punido por Deus, né, disciplinado, né, com medo. Mas lá no coração eu estava decepcionado com Deus. Eu sabia, é claro, queridos, preste atenção, eu sabia que Deus é bom, eu sabia que Deus não erra, eu sabia que Deus tem o melhor, nunca duvidei disso, nunca duvidei, eu não estou falando disso, mas lá no coração, uma certa decepção por Deus não ter feito do jeito que eu idealizei, do jeito que eu criei, do jeito que foi aquela expectativa. Queria que minha família fosse assim, queria que o meu ministério fosse assim, a gente cria algo, e quando não aconteceu dessa maneira, queridos, lá no coração, né? Às vezes não com palavras, mas como Caim, o semblante se transtornou, caiu o semblante, ficou entristecido, não deixei de servir a Deus, não deixei de vir para a igreja, mas muitas vezes, queridos, perdi aquela alegria, estava servindo, estava buscando assim, mas estava assim, por quê? Às vezes se for como uma criança mimada, fala, Deus também, fiz tudo, abri mão disso, abri mão daquilo, aí eu pensei que, louco Deus, né? E olha só o que está acontecendo. E aí, eu quero que você pense, você já teve momentos assim? Você imaginou, você desejava algo de Deus, você esperava tanto de Deus, e não aconteceu? E muitas vezes pode acontecer isso, queridos. Você se decepcionar e se frustrar. Você não fala com a boca, não fala para ninguém, e às vezes nem com Deus, porque às vezes tem um certo temor, mas no coração você está frustrado, porque Deus não fez do seu jeito, não fez da sua maneira. Você esperava algo, e Deus fez algo totalmente diferente. Em segundo lugar, por que pessoas se decepcionam com Deus? Primeiro, porque Ele não faz do nosso jeito. Segundo lugar, no verso 2, olha no verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Até o verso 4, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Segundo lugar,
Tem pessoas, ou nós, às vezes nos decepcionamos, que às vezes não é porque Deus não fez do nosso jeito, mas às vezes é porque Deus não fez no nosso tempo. Porque você criou uma expectativa, como eu disse, esse ano é o ano da minha vitória, esse ano é o ano da multiplicação, esse ano é o ano que muda o meu casamento, esse ano é o ano da minha virada financeira, esse ano é o ano disso. E às vezes se passou dias, meses, anos, e você imaginou, criou uma expectativa. E eu não estou falando de não criar expectativas, queridos, mas eu estou falando, você criou uma expectativa, e as coisas no seu coração, e às vezes até baseada na palavra, baseado nas promessas, você criou expectativas, e você está meio frustrado porque tem se passado o tempo, e ainda não aconteceu. Então tem pessoas às vezes decepcionadas com Deus, porque não aconteceu no seu tempo. Esse povo estava dizendo, ainda não é tempo, mas quem falou para eles que não é tempo? Eles estavam baseados no que para dizer que não é tempo? Eles não sabiam qual era o tempo, sendo que depois a gente vai ver que era tempo sim, o tempo de Deus. Eles não estavam entendendo o tempo de Deus. Eles não estavam compreendendo qual era o tempo de Deus para aquela situação. E muitas vezes a gente pode se pegar frustrado, decepcionado, porque não está acontecendo as coisas no nosso tempo. E qual que é o nosso tempo, queridos? Qual que é o nosso tempo para receber as coisas de Deus? Para receber o que nós desejamos, ou o que Deus prometeu, o que Deus falou conosco, na sua palavra, através do seu profeta. Qual que é o nosso tempo? Diz para mim. Nosso tempo é? Hoje. Já, ontem, agora, demorou. O nosso tempo é esse, queridos. Ninguém quer esperar, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, na cultura que a gente, uma cultura imediatista que a gente vive. Queridos, ninguém quer saber de esperar para receber a bênção, para ver a mudança, porque às vezes a gente está sofrendo com certa situação, situações que estão nos causando dor, situações que estão nos afligindo. Ninguém quer esperar. Se depender da gente, a gente quer, né? Para ontem. Só que não é assim, queridos. Nós vemos na palavra de Deus inúmeras situações que tem, às vezes Deus usa do tempo para trabalhar nas nossas vidas, para trabalhar no nosso caráter, para nos moldar, para nos fortalecer, para nos ensinar a ser paciente. Enfim, para tratar conosco. Deus usa muitas vezes dessa questão tempo para nos ensinar a confiar, né? Tantas coisas, queridos, e às vezes as coisas de Deus não é no nosso tempo, e eu sei que muitas vezes não é fácil, estou pregando para mim, queridos, estou pregando para mim, tem coisas que eu aguardo de Deus até hoje, já tive muitas vitórias, já tive muitas respostas de oração, mas tem coisas até hoje que eu aguardo de Deus, eu falo, Senhor, por que não aconteceu? E às vezes quando a gente não está muito crente, porque às vezes a gente não está muito crente, né? E se a gente deixa de ler, deixa de orar, deixa de ter aquela comunhão com Deus, e aí você vai ficando aquele crente meio fraquinho, aí começa a vir uns pensamentos te atormentar, né? Começa a vir certas coisas assim. Quando a gente não está muito crente, queridos, a gente começa assim, e começa a ficar meio triste, meio decepcionado, meio frustrado, né? Porque não aconteceu as coisas no nosso tempo. E às vezes pessoas se decepcionam com Deus, porque Deus não fez no seu tempo. Às vezes não fez do seu jeito, mas às vezes não fez no seu tempo. Amém, amados? Terceiro lugar, porque muitas vezes pessoas se decepcionam com Deus, por falta de compreensão da sua vontade e do seu agir sobre a nossa vida. No versículo 2 mesmo que a gente leu, está falando, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir. O povo foi exortado ali, o profeta foi exortar, que o povo estava se dedicando nas suas coisas, nas suas casas, e não é que é errado se dedicar às suas coisas, às suas casas, mas a exortação foi, vocês estão priorizando isso, enquanto a minha casa continua destruída. E o povo ficava afirmando, não, mas ainda não é tempo, não é tempo. Mas eles não entenderam, é baseado no quê? No que eles estão falando baseado que não é tempo? Essa não era a direção de Deus. Esse não era o discernimento, falta de compreensão de qual era a vontade de Deus. Muitas vezes a gente está decepcionado, queridos, porque às vezes a gente não entendeu a vontade de Deus. Mais uma vez, a gente idealizou algo, criou expectativa, né? Mas a gente não entendeu qual era a vontade de Deus para essa situação. Ou às vezes não é que não entendeu, queridos. Às vezes a gente ouve algo,
A gente vem para o culto, a gente conversa com o irmão, com o pastor, com o discipulador, só que a gente já vai, de certa maneira, com o coração preparado, às vezes, muitas vezes, para ouvir o que quer. E aí a gente ouve do jeito que, às vezes eu preguei uma coisa aqui, todo mundo ouviu, mas aquela pessoa ouviu de maneira totalmente diferente, porque ela ouviu do jeito, ela pegou aquela palavra que não estava muito clara, e ela transformou do jeito que ela quis, e aí naquilo ela já criou aquela expectativa, e Deus falou assim comigo, e Deus falou assim, e Deus que falou, e Deus me direcionou, e às vezes não foi nada disso que Deus falou. A pessoa não entendeu a palavra, não entendeu a direção de Deus, não entendeu os que Deus tinha, e às vezes muitos pegam ainda e falam, é de Deus, e Deus falou, e eu creio, e eu fui em tal lugar, e Deus confirmou, mas porque ela já está com o coração predisposto a ouvir do jeito que ela quer. Se ela quer muito aquele emprego, aí ela vem aqui, e o pastor prega uma palavra, está vendo, na palavra falou, e o emprego é meu. E às vezes Deus não falou nada daquilo, mas ela está tão assim fixada para ouvir o que ela quer, que ela pegou uma parte da palavra e ela transformou naquilo para dizer que Deus falou e o emprego é dela e Deus confirmou. E de repente Deus falou até totalmente ao contrário. E aí ela cria aquilo, ela não entendeu a vontade de Deus, não acontece no tempo dela, não acontece do jeito dela, não acontece o que ela queria, e aí ela se decepciona. Fica frustrada e decepcionada no seu coração. Não fala com palavras, mas está ali decepcionada. Mas a causa disso, queridos, porque não entendeu qual era a vontade de Deus para determinada situação. Eu quero que você leia um texto comigo, projeta para mim, Fê. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra como ela realmente é. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Vai chegar um tempo, queridos, diz aí a palavra, e eu creio que tem chegado. As pessoas, não é que não vão na igreja, não, vão procurar igrejas, vão procurar mestres, vão procurar profetas, vão procurar pessoas, só que elas vão procurar pessoas que vão dizer o que elas querem ouvir, da maneira que elas querem ouvir, algo que agrade o coração delas. E aí isso elas vão se frustrar, se decepcionar, e aí você vê o resultado aí, pessoas fora da igreja, pessoas decepcionadas com liderança, com pastor, com profetas, com coisas, porque elas foram atrás para ouvir o que quer, e o coração às vezes não estava disposto, armado, para ouvir o que Deus queria dizer de verdade. Sabe por quê, queridos? Eu sempre falo isso, a gente tem que preparar o nosso coração, porque muitas vezes Deus vai dizer algo para você, que não é o que você quer ouvir. Deus vai te pedir algo que não é o que você queria fazer. Muitas vezes a vontade de Deus vai ser totalmente contrária à tua vontade. E aí entra, você vai decidir fazer a vontade dele ou a sua vontade. Mas isso é bíblico, queridos. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Muitas vezes Deus vai fazer coisas que são totalmente contrárias. Vai te pedir algo que é contrário à sua vontade. E o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, estava para ser crucificado, é algo tremendo que ele nos ensina. Quando ele estava para ir para a cruz, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está expressando ali? O que Jesus está expressando ali, queridos? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa hora. O que é que Jesus está expressando? A vontade dele. Se possível, se tiver outro jeito, passa de mim essa hora. Jesus está expressando a vontade dele. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu vim para cumprir a tua vontade, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Então nós devemos colocar nossos desejos, petições, anseios diante de Deus, mas a gente tem que ter um coração dessa forma, queridos, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas Senhor, acima de tudo, eu quero a tua vontade. Eu quero o teu querer sobre a minha vida. Queridos, eu cansei de diversas situações difíceis, orar assim na minha vida. E eu sei que isso tem consequência, mas eu cansei de orar, falei, Pai, tem certa situação assim, eu não gostaria disso, eu não gostaria daquilo, não é a minha vontade, mas acima de tudo, eu quero a tua vontade, Pai.
E se a tua vontade vai me levar por caminhos difíceis, espinhosos, que é difícil, que eu vou sofrer, eu não quero isso. Mas se vai me levar, se essa é a tua vontade, então é o que eu quero, Pai. É o que eu quero para a minha vida. Eu estou disposto. Sabe, eu digo mesmo para você, querido, arma o seu coração desse jeito. Arma o seu coração desse jeito. Amém, queridos? E para nós encerrarmos, eu falei aqui sobre por que pessoas se decepcionam com Deus, então. Às vezes porque as coisas não saíram do seu jeito, não saiu no seu tempo, ou porque às vezes você não entendeu qual era a vontade de Deus. Agora, se aconteceu isso, se eu me decepcionei, ou se eu estou decepcionado, frustrado, né? O que é que eu faço então? O que eu faço, pastor? Primeira coisa, querido, versículo 12, de Ageu, capítulo 1, verso 12. Vai dizer que eles obedeceram à voz do Senhor e o povo temeu o Senhor. Primeira coisa, se você não se decepcionou, se frustrou, às vezes, presta atenção aqui, queridos, entenda muito bem o que eu estou dizendo. Às vezes você não desistiu, não saiu dos caminhos do Senhor, não saiu da igreja, mas porque as coisas não aconteceram aí da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, às vezes você está na casa do Pai, servindo ao Pai, mas não tem tido mais alegria. Perdeu a alegria, não está mais aquela fé, não está mais fervoroso como era. Às vezes está aí, às vezes por um certo medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado. E não é assim que Deus nos quer. Então o que eu faço se eu me frustrei, me decepcionei assim com Deus? Sabe o que você faz, queridos? Se arrepende. Primeira coisa, arrependimento. Sabe por quê, queridos? Apesar de poder acontecer isso, servir a Deus sem alegria, ficar com o coração frustrado, decepcionado, entristecido, amargurado, porque Deus não fez as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, é pecado. Então a primeira coisa é, se arrepende. Se arrepende disso. Amém? Deuteronômio 28, eu não só vou citar aqui, mas é um texto que vai falar lá, servir a Deus sem alegria, queridos. Servir a Deus sem alegria é pecado. Salmo 100, o verso 2, vai dizer também sobre isso. Serve a Deus com alegria. Deus não quer ninguém servindo a Ele amarrado, sem alegria, sem prazer. Tem que fazer, né? Tem que obedecer, né? Tem que estar, né? Tem que fazer isso, né? Fazer o quê, né? Isso é pecado. Então, se isso acontecer, o que pode acontecer, queridos? O caminho é, se arrepende. Se arrepende disso. Amém? Em segundo lugar, o que é que eu faço? No versículo 12 também fala sobre isso. Diz que o povo temeu ao Senhor. Temer a Deus, queridos, temer a Deus é levar a palavra dele a sério. Né? Levar a palavra dele a sério. Então tema a Deus, dê ouvidos à palavra, procurando compreender qual é a vontade dele e se renda à vontade dele, deixando a vontade dele prevalecer sobre a sua. Quer mudar esse quadro? Tema a Deus, leve a palavra dele a sério. Coloque o coração de tal maneira, disposto a ouvir até o que você não quer. E quando você ouvir, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Minha vontade não era essa. Sabe, queridos, isso é maturidade. Maturidade é quando Deus fala algo, te pede algo que está totalmente contrário, mas você está disposto, você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, ainda que isso te custe, ainda que isso custe a você. Então tema a Deus, leve a palavra dele a sério, creia no que Deus disse, creia, amém? Creia nisso e se renda à vontade dele, se renda à vontade do Senhor, que a vontade dele prevaleça sobre a sua. Não estou dizendo aqui de você não ter vontade, não fazer pedidos, colocar desejos, como nós ouvimos até aqui do Jacques. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que realiza não só supre necessidades, nosso Deus é um Deus que faz mimos, realiza vontades, desejos, que às vezes não é nem necessidade, Ele tem prazer em fazer isso nas nossas vidas, quando o nosso coração tem a Ele, tem o seu reino como prioridade. Então faça pedidos, faça desejos, coloque sonhos, coloque projetos, mas tenha um coração sempre disposto para fazer a vontade dEle. Senhor, eu quero mudar. Não, eu quero que você fique. Tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou ficar. Senhor, eu quero esse emprego, mas o Senhor não quer, o Senhor quer você em outro emprego. Ou seja, que for, Senhor, eu estou sofrendo em determinada situação assim.
A vontade minha é fazer isso, mas Deus não quer que você faça isso, então faça a vontade dele. Ainda que para isso você pague um preço agora, esteja sofrendo, esteja difícil, pague o preço, queridos. No final vai valer a pena, seja o preço que você pagar de renúncia, que vai causar dor, e muitas vezes os caminhos que Deus nos leva causa dor. Mas não é para a nossa destruição, não é para o nosso mal. Deus está trabalhando conosco, está nos forjando, está nos lapidando, está nos preparando, né? Até para usar as nossas vidas de maneira poderosa, para colocar nas nossas mãos o que Ele quer colocar. Então se disponha. E mais uma vez eu vou dizer, caminho com o Senhor não é caminho de flores, não, que tudo vai bem, vai passar por lutas, vai passar por sofrimentos, vai passar pelo fogo, como diz lá em 1 Pedro, ei cristãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é estranho passarmos pelo fogo, não é estranho passarmos pela prova, não é estranho passarmos por situações que Deus vai nos provar sim, vai vir para vir à tona o que está no nosso coração. Não é estranho, queridos, vamos passar por isso, amém? Mas, queridos, seja o que for, vai valer a pena, amém? A palavra de Deus diz que o caminho que leva à perdição é um caminho largo, é uma porta larga, ampla. Agora o caminho que leva à vida é um caminho apertado, é uma porta estreita, né? E que são poucos, porque não é todo mundo que quer renunciar, queridos, não é todo mundo que quer abrir mão. Então tem essa disposição, amém, amados? Em terceiro lugar, o que é que eu faço se eu me decepcionei, me frustrei? Primeiro se arrependa. Segundo, tema a Deus, leva a sério, deixa a vontade dele prevalecer. Em terceiro lugar, queridos, confie sempre no amor de Deus pela sua vida. Confie, queridos, creia, porque às vezes Deus está te levando por caminhos que está doendo, está difícil, parece que ao invés de estar melhorando, parece que está piorando, mas confia, se é essa a vontade dele, só continua, não desiste, continua no caminho que ele trilhou. Muitas vezes as coisas de Deus parecem loucura mesmo, parece que você está indo na contramão, né? Mas se é Deus que realmente falou, vai na contramão, porque a hora que Deus fizer, a hora que Deus honrar você, as pessoas vão ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, e você vai desfrutar de algo abundante em Deus. Então não desista, persevere, ainda que esteja meio dolorido, está meio, né, um caminho espinhoso, não está fácil, a vontade sua é voltar atrás, a vontade sua é desistir, né? Confie em Deus, queridos. Eu sempre cito um texto que eu gosto muito, de Timóteo 1,12, que fala, eu sei em quem eu tenho crido, não no que, mas em quem. Eu não estou entendendo muito bem porque Deus está fazendo desse jeito, eu não estou entendendo muito bem porque Deus está me levando por esse caminho, eu não estou entendendo muito bem porque eu estou tendo que esperar tanto tempo. Por que tanto tempo, Senhor? Por que esse tempo todo? Por que minha bênção não chegou ainda? Por que minha vitória não chegou ainda? Chegou a do A, chegou a do B, chegou a do C, e minha vitória não chegou ainda. Eu não estou entendendo porque tem que ser dessa maneira. Ainda que você não esteja entendendo, queridos, isso é fé. Confia no Senhor, confia na palavra dele. Se ele te prometeu, e se você não entendeu equivocado, mas você entendeu com o coração aberto para ouvir o que ele tem, e você entendeu o que ele tem, então espera nele, confia nele, descansa nele, e continua em fé. Imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Então é fé e perseverança, porque vai chegar, querido, vai chegar. Não foi no seu tempo, não foi do seu jeito, mas Deus vai fazer. Como eu citei aqui de Naamã, não foi do jeito de Naamã. Naamã esperava algo maravilhoso, espetacular. Deus fez de forma simples, de forma simples. E às vezes o que você está esperando algo espetacular, Deus vai fazer de maneira simples. Então deixa ele fazer da maneira dele, no tempo dele. Se você não está entendendo muito bem, só confia, só vai para a palavra, se alimenta dela e continua confiando. Deus é bom, Deus não erra, Deus tem o melhor para a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, até mesmo as difíceis, até mesmo as coisas mais complicadas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Eu falei aqui, um pedacinho aqui, nós vamos encerrar, falei até sobre relacionamentos. Um exemplo, não sei se eu já ouvi em diversas pregações, ministrações, que falam sobre casal. Deus é tão bom, às vezes a gente, no relacionamento, casamento, às vezes, queridos, acredito que você, principalmente os casados aqui, Deus usa, às vezes, os defeitos, as limitações, os defeitos do seu cônjuge, coisas que às vezes te irrita, coisas que às vezes não te agrada, às vezes Ele usa isso para trabalhar em você.
para tratar com você, para lixar você. Com isso eu não estou dizendo que foi Deus que fez o seu cônjuge e quer que seu cônjuge fique com essas posturas erradas, não é isso. Mas eu estou falando que Deus, na sua sabedoria, Ele usa algo, defeitos, falhas na vida do seu cônjuge, para te ensinar a amar, para te ensinar a ser paciente, para te ensinar, né, a renunciar. Deus usa os defeitos do seu cônjuge que você não gosta, que te irrita, mas às vezes parece que Deus, né, coloca ali para tratar um com o outro, para moldar um ao outro, para lapidar, e não é no bem bom. Quem aqui não gostaria de ter casado e tudo perfeito, é do jeitinho que imaginava, faz do jeito que imaginava, tudo perfeito? Todo mundo. Mas geralmente não é assim. Geralmente, queridos, tem coisas que você, quando você está ali antes de casar, apaixonado, você não vê defeito nenhum, né? Tudo maravilhoso, tudo lindo. A hora que você casa, você começa a ver os defeitos. E muitas coisas nesses defeitos, às vezes a gente fica irritado, mas tem coisas que, se você estiver atento, Deus vai usar para trabalhar com você, para tratar o que precisa ser tratado em você. Amém, queridos? Então guarde isso. Para concluir, eu quero dizer, é possível, dentro disso que eu falei para vocês, é possível nos decepcionarmos com Deus, quando Ele não faz as coisas do nosso jeito, quando Ele não faz as coisas do nosso tempo, quando a gente não compreende a vontade dEle, o seu agir sobre as nossas vidas. Porém, queridos, nunca vamos nos decepcionar com Ele, se compreendemos a sua vontade, se nos rendemos a ela, se aguardarmos pacientemente e com fé em Deus, que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. Amém? Vamos encerrar? Eu não tinha combinado com o pessoal do louvor, mas se for possível, eu pedi para o pessoal do louvor vir aqui, rapidinho, para nós encerrarmos com o louvor. Um louvor que fala para que seja feita a sua vontade. Amém? Durante esse louvor, deixa eu fazer algo aqui. Eu vou orar aqui, já vou despedir o pessoal em casa também, antes do pessoal começar a cantar. Eu sei que passamos um pouquinho, mas hoje também é dia de ceia, mas eu não quero encerrar aqui sem fazer um apelo para vocês. E olha aqui para o pastor agora, todos vocês, atenção. Você não precisa responder esse apelo. Eu quero que seja algo você com Deus. Mas eu queria fazer um apelo, você com Deus. Nesse apelo, se você quiser fazer isso, é como você dizendo para Deus, né, Senhor, me perdoa. Às vezes eu estava no meu coração, eu estava frustrado, no meu coração eu estava decepcionado porque o Senhor não fez as coisas, ou não tem feito as coisas do meu jeito, ou no tempo que eu estava tanto esperando e não aconteceu, ou às vezes eu não compreendi muito bem, eu ouvi o que eu queria ouvir, e por conta disso, Senhor, eu confesso para o Senhor que eu tenho andado entristecido, eu tenho perdido a minha alegria, eu me frustrei, eu me decepcionei, às vezes parece que eu estou meio bravo com o Senhor. Se isso aconteceu com você, queridos, eu queria que numa atitude, não é para o pastor, não é para o seu irmão, numa atitude de dizendo para Deus, Senhor, isso muda a partir de hoje, eu quero a tua vontade, me perdoa, né? E eu estou aqui, eu quero aprender do Senhor, e a tua boa vontade vai se cumprir, né? E eu me arrependo de ter andado amargurado, triste, entristecido, aborrecido, por não ter acontecido do meu jeito. Eu queria que você, quando o louvor estiver tocando, você viesse à frente, e você orasse ao Senhor, você demonstrasse ao Senhor, que está realmente arrependido, e fala, Senhor, a partir de agora, independente da situação, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias, eu me alegro no Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu te amo, o Senhor tem o melhor para a minha vida, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, mesmo que não aconteça no meu tempo, mesmo que, como diz o profeta Abacuque, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uvas nas videiras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, e vou exultar e me alegrar no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Se você é essa pessoa, eu queria que você não ficasse preocupado do seu irmão olhando para isso, não. Eu queria que você viesse à frente e você conversasse com Deus, né? Dizendo, Senhor, a partir de hoje,
essa situação, esse estado do meu coração vai mudar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Amém? Eu vou orar, vou despedir vocês. Depois nós vamos encerrar a transmissão. E durante o louvor, você tem a liberdade de fazer isso. Estende assim as suas mãos. Fique de pé. Fique de pé. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar nos nossos corações. Pai, que o nosso coração nos ajude a ter um coração quebrantado. Um coração disposto a Te ouvir e a obedecer. Ainda que muitas vezes isso contraria a nossa vontade. Mas temos a certeza que no nosso coração, que se submetermos à Tua vontade, nós vamos ser ricamente abençoados. Em nome de Jesus, que essa certeza seja no nosso coração. Tem misericórdia, Pai, nos perdoa se andamos entristecidos, frustrados, decepcionados com o Senhor, com a Tua palavra, porque entendemos errado, porque não foi do nosso jeito, do nosso tempo. Nos perdoa, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal que está em casa, eu vou fazer aqui um momento com o pessoal que está presencial, mas eu quero que você continue aí. Se você é essa pessoa que estava dessa maneira, faz assim com o seu Senhor. Tenha um momento com o seu Senhor agora. Se arrependa, se volte para Ele, peça perdão, peça para Ele encher seu coração novamente de alegria, da certeza de que aquilo que Ele prometeu e tem para você vai acontecer. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.